Boa noite. Tudo bem? Só toma uma água. E aí, gente, como é que vocês estão? Acho que pode tirar um pouquinho de agudo, de ganho, ou tirar um pouquinho do auxiliar 2 e 3, Dani. Vamos hoje dar continuidade à nossa exposição, longa exposição sobre o Sermão do Monte, né? Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro, e eu não faço ideia de quantos encontros a gente vai ter até a gente acabar o Sermão do Monte, porque é bem longo, mas amém. A gente está feliz e está bem desafiado, né, nisso tudo. Então, abre já sua Bíblia aí, por favor, em Mateus 5. Nós vamos ver hoje a segunda bem-aventurança, mas antes eu queria começar com umas palavras. Na verdade, antes eu queria orar, depois eu começo com as palavras. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque a sua misericórdia ela nos alcança todos os dias, o seu amor nos envolve todos os dias. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho, e pelo seu Filho nós podemos acessar o Senhor. Obrigado pela reconciliação. Nós queremos pedir, Senhor, para que o Senhor libere sobre nós espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus, para que nós possamos entender essa mensagem, aplicar essa mensagem não somente à nossa mente, mas também ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deixa aberto aí em Mateus 5, é o seguinte. Tem uns versos que dizem o seguinte, talvez vocês conheçam. O que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes e mundanas, e o espinho da flor cruel que você ama, amante do drama. Vem pra minha cama por querer, sem me perguntar me fez sofrer. E eu que me julguei forte, e eu que me senti, serei um fraco quando outras delas vir. Se o barato é louco e o processo é lento no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Do que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É Kant. Borrou a letra do poeta, a letra triste do poeta, correu no rosto pardo do profeta. Verme, sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu BO para a eternidade. Diz que homem não chora, tá bom, falou. Não vai para o grupo, irmão. Aí, Jesus chorou. Pra quem não conhece, é um rap do Racionais. Chama-se Jesus Chorou. E, para minha infelicidade, eu voltei para a academia essas semanas e eu tive que montar uma playlist, né? E aí eu precisei colocar músicas de ódio. E o nome da playlist é Playlist do Ódio. E aí eu coloquei essa música, porque, né? Racionais, tem tudo a ver. E aí lá na academia, ouvindo isso, eu falei, cara, eu vou usar isso no sermão. Que conteúdo rico! E hoje a gente vai ver o verso 4, que diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Queria perguntar para você, o que leva uma pessoa a chorar? Você já parou para pensar nisso? Porque, não sei se você sabe, mas todos nós choramos, né? A gente chora durante a nossa vida inteira. Se você nunca chorou, isso é mentira. Porque todos nós já choramos, sobretudo porque todos nós já fomos bebês, né? E eu estava escrevendo isso, estava pensando sobre as causas do choro, né? O que leva uma pessoa a chorar? E aí eu listei algumas coisas. Tem gente que chora quando uma criança nasce, né? Um choro de alegria. Tem gente que chora quando um bicho de estimação morre. Tem gente que chora quando, sei lá, dá uma tapada na quina com o dedinho. Ou xinga, mas é melhor chorar. Tem gente que chora quando um pedido de alguma lanchonete vem errado.
Tem gente que chora quando as pessoas morrem. Tem gente que chora quando alguém chega. Tem gente que chora quando alguém se vai. Todo mundo aqui já chorou, seja lá qual foi a causa, né? E existem inúmeros tipos de choro. Existe o choro de angústia, o choro de amargura, o choro de felicidade, o choro de tristeza, o choro de ódio, o choro de raiva. Existe o choro de choro, né? E glória a Deus, gente. Glória a Deus pelo choro, porque isso significa que o Senhor plantou no nosso coração emoções, que nós somos seres também emocionais, seres emotivos, não movidos somente pela nossa razão. Amém? Então, caso vocês ainda não perceberam, eu vou falar hoje sobre isso, sobre aqueles que choram. Tem um livro do Danduque, Aqueles que Queimam, hoje vai ser Aqueles que Choram. Enfim, Jesus ele vem e ele diz essas seguintes palavras: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando eu olho para esse versículo, eu acho esse versículo muito intrigante, porque Jesus diz que aquele que chora é feliz, né? Porque bem-aventurado é feliz. Como que alguém pode ser feliz chorando? Eu quase liguei para minha avó, porque minha avó é uma pessoa que chora muito, para quem conhece. Mas enfim, como alguém pode ser feliz chorando? E como alguém pode chorar para ser feliz? Para ser bem-aventurado. É um pouco paradoxal, né? Essa afirmação de Jesus. Cara, olha, você vai ser bem-aventurado se você chorar. E aí, a gente olha para a situação hoje da nossa vida e dá vontade de chorar. Nós, que fomos alcançados pelo Evangelho, que fomos alcançados pela mensagem da cruz, quando a gente olha para a nossa vida, dá vontade de chorar. Cara, tudo parece que está caindo no nosso, está desabando, parece que as coisas nunca melhoram, parece que nada anda, parece que nada caminha. E aí, se você olha para o mundo lá fora, tá a mesma coisa. E muito pior, porque eles não têm Cristo. Eles não têm a revelação do Messias. Eles não têm a revelação da graça, do amor de Deus na vida deles. Então, se nós que temos Cristo já choramos e achamos isso angustiante, quem dirá quem não tem, né? Só que uma diferença de nós, vou chamar de crentes, para os não crentes, é que muitas vezes nós não temos problema em chorar. Nós não temos problema em demonstrar nossa fraqueza, em demonstrar as nossas debilidades, as nossas emoções através das lágrimas. Diferente do mundo. Se você for para o mundo, se você for sair, sei lá, a vida da pessoa pode estar horrível. A vida da pessoa pode estar desabando. Mas a pessoa faz questão de mostrar que está tudo bem. O mundo não quer mais uma decepção. As pessoas não querem mais um choro. As pessoas não querem mais uma lágrima. As pessoas não querem demonstrar vulnerabilidade. As pessoas querem fugir do choro. Enquanto o Evangelho ele diz para a gente voltar para o choro, né? O Evangelho ele convida a gente a não construir essas máscaras, essas fugas do lamento, das dificuldades. Mas muito pelo contrário, o Evangelho ele olha para aqueles que choram e ele diz, bem-aventurados. Mas a gente vai entrar num ponto que é o seguinte, tudo bem, bem-aventurados que choram, mas que choram pelo quê? Que tipo de choro eu preciso chorar para ser um bem-aventurado? Não é o choro por qualquer coisa. Não é o choro por tristeza, não é o choro de felicidade, o choro de morte, o choro quando você não está bem e você chora em oração. Não é esse choro. Quando Jesus ele aborda bem-aventurados os que choram, ele está falando de um choro específico que possui um consolo certo, um consolo definitivo, um consolo absoluto. Então, o primeiro ponto é que o choro dos bem-aventurados ele tem um consolo.
Não é um choro em vão. Não são lágrimas que caem e que evaporam. São lágrimas que são colhidas. Lágrimas que têm uma finalidade, e essa finalidade é o consolo. Então, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Depois a gente fala sobre o consolo, mas vamos falar a respeito desse choro. Então, o choro que Jesus está falando aqui é... Tomei açaí, gente. É o choro espiritual. A gente vai pegar essa definição do Lloyd Jones e vai trabalhar em cima dela. O que seria um choro espiritual? Talvez você olhe e fale assim, pô, é fácil. Isso aí é quando eu estou aqui na igreja e aí toca santo, 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 Deus poderoso, e eu choro. Isso é um choro espiritual, porque deriva de uma música espiritual. Ou melhor, o choro espiritual é o choro quando eu estou ouvindo uma pregação e essa pregação toca o meu coração e eu desabo em lágrimas. Isso é um choro espiritual. Ou pode ser um choro quando você está orando e de repente você chora. Porque tem pessoas que falam Jesus e já começam a chorar. Minha avó é uma delas, né? Às vezes eu ligo para minha avó, falar com ela, oi vó, tudo bem? Ela, tudo, filho. Ela chora à toa. E tem pessoas que são assim com o Senhor também. O choro de um bem-aventurado não é esse tipo de choro. O choro de um bem-aventurado é um choro de angústia, aflição e desespero. O choro espiritual tem essas características: angústia, aflição e desespero, mas causado por uma coisa específica. Não é angústia, sei lá, quando o seu filho sai e você fica angustiado até ele voltar para sua casa. Não é a aflição de choro quando alguém arranha a unha no quadro negro, aquilo te dá uma aflição tamanha que você quer chorar. Não é um desespero, um choro de desespero quando, sei lá, qualquer situação desesperadora, você está sendo encurralado por um bandido, você começa a chorar. Não é esse tipo de choro. Não são essas causas desse choro, mas o que causa a aflição, desespero e angústia espiritual, irmãos? O pecado. Certo? Tá bom. Não existe angústia e aflição e desespero maior do que o pecado. E é complicado a gente vir falar aqui a respeito disso, porque o pecado ele é um mal, cara, que ele abate a alma de todo ser humano. E é um mal tão mal que ele leva à morte. O pecado ele gera a morte, o salário do pecado é a morte. Então, para que a gente possa caminhar com a compreensão dessa bem-aventurança, a gente precisa dar uma pincelada na doutrina do pecado. Para quem não sabe, o pecado ele é uma doutrina bíblica, certo? Qualquer doutrina que você for ver na Escritura, todas essas doutrinas você encontra no início da Escritura, em Gênesis. Então, você quer, sei lá, ler a respeito da doutrina da eleição, você encontra. Você quer ler a respeito da doutrina de Israel, você encontra. Você quer ler a respeito da doutrina do pecado, tem lá em Gênesis. Então, todas as doutrinas estão lá. O pecado inicial, o pecado original, derivado de Adão e Eva, ele causou um mal cósmico. Isso afetou o cosmos. Pensa que o Senhor criou o cosmos perfeito. Criou eu e você, entre aspas, né? Adão e Eva ali, perfeitos. Nós não tínhamos defeitos, nós éramos plenos. Nós tínhamos contato com a glória de Deus, nós não carecíamos da glória de Deus. Mas de repente o pecado entra no mundo e isso abala tudo. Isso abala toda a estrutura, não somente da terra, da criação, mas a nossa. Então, a gente sabe que, cara, a gente nasce em pecado. A nossa mãe nos concebe em pecado. E a gente peca todos os dias. É por isso que é muito difícil você ouvir uma pregação sobre o pecado. Você concorda comigo? Porque quem está falando peca. Nós que falamos, nós pecamos. E é um pouco complicado, porque você vai falar assim, caraca, cara, como que eu vou falar de pecado se eu peco? Sabe? Mas se a gente não falar, quem vai falar?
E a gente precisa falar. Isso precisa aperfeiçoar nossa vida, precisa confrontar a nossa vida. E é por isso que a gente precisa ver a respeito disso. O pecado, ele abala a todos nós. E o pecado, ele é uma máscara. O pecado é como se fosse um barco, e você estivesse nesse barco, e a paisagem fosse um rio lindo, maravilhoso. Dos dois lados desse rio tem tudo que você precisa. Tem regalias, tem alegrias, tem tudo. Só que aí, o pecado é como se fosse isso, só que a correnteza, para onde ele vai te levar, é para um abismo que não tem fim. Eu vou ler para vocês a definição do Catecismo Nova Cidade sobre o que é pecado. O que é pecado? Pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida, não sermos ou fazermos o que Ele requer em sua lei, que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. O pecado é nós rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo em que Ele criou. Quando isso acontece, gente? A todo tempo, a todo instante. E eu estou falando para nós, alcançados pelo Evangelho. Porque não é porque nós fomos alcançados pelo Evangelho que a gente nunca mais vai pecar. Quando o Eric, eu esqueci seu nome, Júlio, e o Júlio iam se batizar, o pastor estava falando para eles, não pensem que vocês vão se batizar, né, para vocês morrerem e ressuscitarem com Cristo, e vocês nunca vão pecar na vida de vocês. E eu quero reforçar isso aqui. Nós pecamos o tempo inteiro, porque nós rejeitamos e nós ignoramos o Senhor no mundo em que Ele criou. Quando isso acontece? Como isso acontece? Quando a gente toma decisões que não são de acordo com a Escritura, quando a gente ignora as verdades e tenta seguir pelo nosso próprio caminho, quando a gente busca satisfação em coisas que são além de Jesus, quando a gente adora a criatura no lugar do Criador, a gente peca o tempo inteiro. E às vezes a gente peca e nem percebe. A gente só vai perceber depois que aquilo já, né, que, sei lá, aquele pecado foi cometido. Então, se a gente já está aqui, irmãos, falando há mais de um ano a respeito do Evangelho, pregando o Evangelho para vocês, e a gente não abordar o assunto do pecado, que Deus tenha misericórdia de nós, porque o Senhor vai cobrar da gente isso. Porque a gente está omitindo uma doutrina da Escritura, e a gente não pode fazer isso. Pregação do Evangelho precisa ser sempre acompanhada da explicação do que é o pecado. Não existe pregação do Evangelho sem isso. A gente não vai aqui abordar moralidade, legalismo em cima disso. A gente está tentando levar isso aqui para a ótica do Evangelho, né? Então, por que a gente precisa falar a respeito disso? Porque a gente precisa entender a gravidade do pecado e os efeitos que ele tem na nossa vida. Todas as vezes que a gente entende a gravidade do pecado e a angústia que isso traz para o nosso coração, fica mais fácil e fica mais amplo da gente compreender a alegria que existe no perdão e na graça de Deus. Então, para que a gente possa desfrutar de um consolo maior, é necessário que a gente entenda o porquê a gente chora. E o porquê a gente chora? Porque a gente peca. Ou porque nós deveríamos chorar? Porque a gente peca. Chorar, o choro espiritual, é lamentar pelo pecado. Lamentar pelos pecados que eu cometo todos os dias. E quando a gente fala de pecado, a gente entra em Romanos 3, 23, que todos pecaram. E agora não existe mais distinção.
Não existe mais distinção entre uma pessoa melhor do que a outra, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos depravados. Ninguém é melhor, porque todos pecaram. Não existe diferença. Eu queria que existisse, porque aí a irmã Maria quer ganhar. Mas não existe diferença. Até a irmã Marico é depravada. Dói meu coração, falei. Gente, se nós fomos realmente alcançados pelo Evangelho, todas as vezes que nós pecarmos, o Espírito Santo, que é Deus, que habita no nosso coração, ele vai levar o nosso coração a um incômodo, a uma angústia, que a gente vai precisar recorrer a alguém. Quando a gente peca, a gente vai lamentar. Mas não, a gente não vai lamentar porque a gente falha com a gente mesmo. Tipo assim, pô, pequei. Caraca, Gabriel, tu vacilou, né? Você poderia estar melhor. Eu não busco uma vida de santidade para mim. Nós não deveríamos buscar uma vida de santidade para mim, que eu digo para satisfazer a mim, para satisfazer a vocês. Mas é para satisfazer a Deus. Certo? Vocês concordam com isso? Amém. Então o pecado ele deve nos fazer lamentar pelo fato de nós ainda não estarmos na estatura do varão perfeito. Quando a gente peca e a gente lamenta, não é porque eu falhei comigo mesmo na minha meta de não pecar. Isso é uma meta ridícula. Porque a gente vai pecar. Mas a gente não vai se apoiar nisso. A gente não vai se apoiar, não, todo mundo peca, eu vou pecar também. Nós vamos buscar olhar para Jesus para que isso não venha ocorrer com tanta frequência. Só que aí, todas as vezes que a gente olha para Deus, todas as vezes que a gente olha para a santidade que a gente estava cantando aqui do Senhor, e olha de volta para o nosso ventre, a nossa reação deveria ser a reação de Isaías. Ai de mim. Ai de mim. Porque, cara, eu sou pecador. Diante de Deus santo, majestoso, glorioso, assombroso, eu sou um mísero pecador. E isso deveria angustiar nossa alma. Isso deveria angustiar o nosso coração. Não no sentido ruim, mas num bom sentido. Angustiar porque ainda nós não atingimos a estatura de Cristo. E é a estatura de Cristo a nossa meta. Cristo é o nosso espelho, Cristo é o nosso irmão mais velho, Cristo é a estatura que nós queremos alcançar. Amém. Então, eu vou ler aqui o que o Lloyd Jones fala sobre o choro espiritual. É muito interessante. O choro espiritual é algo que necessariamente resulta do fato de ser alguém humilde de espírito. O pastor falou sobre ser humilde de espírito no último domingo. Ser pobre de espírito. Gente, se a gente realmente está buscando ser humilde, a gente vai olhar para quando a gente peca e reconhecer que a gente não consegue sozinho. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Deus, e sem Deus nós não podemos vencer isso. Então Deus ele não quer, gente, que a gente crie uma fachada de bem-aventurança, porque agora a gente está aprendendo sobre o Sermão do Monte. Deus ele não quer que a gente crie uma fachada de pessoas espirituais, mas Deus ele quer algo simples. Deus ele busca por homens e mulheres que choram. Deus ele busca por homens e mulheres quebrantados. As lágrimas elas fazem parte da vida cristã. As lágrimas, elas nos aproximam de Deus, porque o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Salmo 34, 18. Deus, ele se compadece daqueles que choram, daqueles que choram um choro de arrependimento, um choro espiritual.
um choro pelo pecado. Deus, ele vai se compadecer. Porque só ele possui o consolo para as nossas aflições. E aí a gente vai entrar nesse ponto sobre o consolo. O que seria esse consolo que Jesus diz que os bem-aventurados que choram vão, receber? O consolo é o desfrutar da alegria no Senhor. Quando a gente olha para o momento que a gente peca, e esse pecado nos leva a um lamento, leva a um choro espiritual. Esse choro espiritual vai incomodar tanto a nossa alma, incomodar tanto o nosso espírito, que a gente vai buscar o arrependimento. E o arrependimento nos leva para Deus. Sabe qual que é o mais legal, cara? Que corações arrependidos atraem o Senhor. Corações quebrantados e aflitos, eles atraem o Senhor. Quando a gente olha para Fernanda Brum cantando o quebrantado coração move o coração de Deus, ela não está contando a mentira. Ela está falando algo muito real. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que se você hoje, sei lá, fizesse um voto de castidade, isso para um monastério, você hoje você ganhasse na loteria e aí você doasse todo esse dinheiro para a igreja, se você se mudasse para dentro da igreja, se você fizesse todas as caridades possíveis do mundo, você já parou para pensar que isso não move o coração de Deus? Deus não quer sacrifícios, porque os sacrifícios que agradam a Deus são um coração contrito e um espírito quebrantado. Um coração contrito e um espírito quebrantado o Senhor não despreza. Você já parou para pensar que o seu esforço, que o meu esforço próprio, Deus despreza? Mas a partir do momento em que a gente se quebranta diante de Deus, que a gente se arrepende diante de Deus, isso move o coração de Deus. É tipo assim, Deus, ele está no seu trono, ele tem um monte de coisa para ele fazer. Tipo, cuidar do mundo. Deixar o mundo funcionando. E aí você para pensar, cara, quem sou eu diante de tudo isso? Quem sou eu, dona Wanda, diante de um Deus que sabe o nome de todas as estrelas? E esse mesmo Deus que é glorioso, quando o meu coração se arrepende, ele volta os olhos para mim. Cara, o nosso pecado, o nosso lamento genuíno, o arrependimento verdadeiro, move o coração do Pai para você. Mas para quê? Para te trazer consolo. Porque essa tristeza, esse choro, ele converte em alegria. Quero ler um texto com vocês, está em Isaías 61. Abre aí tua Bíblia, Isaías 61. Isaías 61, a partir do 2. Proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Deus, ele converte o pranto em alegria. Deus, ele converte o lamento, a angústia em consolo. Então, eu olho para isso aqui e é impossível, porque Salmo 51, 17 é o meu versículo favorito de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Já há anos que esse versículo sempre marca o meu coração. Porque
Porque eu lembro que quando eu comecei a ter um pouco de ideia do mundo, da vida, da consciência, eu tinha por volta de uns 12 anos, 12 para 13 anos. E aí eu era de uma assembleia, eu me mudei de igreja. E essa igreja fazia sempre uma conferência anual e tal. E aí eles levaram o Gregório McNutt. Eu tinha 12, 13 anos. E aí eu escutei aquele cara falar. Eu não entendia muito bem as coisas, apesar de eu ter sempre ido à igreja e tudo mais. Cara, mas quando eu vi aquele homem falando e eu vi aquele homem chorando, foi muito esquisito para mim, porque eu nunca tinha visto aquilo. Mas aquilo marcou meu coração, que quando eu encontrei esse versículo, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito contrito, um coração quebrantado. Isso consumiu a minha vida. É como se eu tivesse, tipo assim, caraca, eu acho que eu quero isso para sempre. E eu não tinha muita ideia do que eu estava falando, porque eu tinha 12, 13 anos, né? Quem tem ideia com 12, 13 anos do que está falando? Enfim. E eu olho, e aí eu comecei a ouvir o Gregório, eu comecei a ouvir muita coisa que ele falava no YouTube e tudo mais, e ele sempre falava a respeito de lágrimas. Era o nome do ministério dele, Fogo, Paixão e Lágrimas. E ele sempre falava dos homens de lágrimas, ele sempre falava do avivamento, dos avivamentos que aconteceram na história, e nenhum desses avivamentos aconteceram sem lágrimas. Nenhum dos grandes pregadores, dos grandes nomes da igreja pregavam sem lágrimas. Talvez sim, eram lágrimas, porque, cara, a palavra de Deus, ela afeta as nossas emoções. Mas eu acredito que eram também lágrimas de pessoas quebrantadas. E graças a Deus que o Senhor me enviou para Ubatuba e eu pude conhecer um cara que tem um coração quebrantado. O pastor Daniel é um dos poucos homens que eu conheço que possui um coração quebrantado. Não somente porque ele deixa pessoas morar com ele e ele tem um bom coração, como as pessoas costumam dizer, mas porque, cara, o pastor Daniel tem um coração quebrantado de poucos homens que eu pude conhecer na minha breve vida. E glória a Deus que nós estamos em uma casa em que o pastor dessa casa, ele tem um coração quebrantado. E eu creio que o Senhor quer nos imprimir no nosso coração essa identidade de homens e mulheres de lágrimas. Não homens e mulheres chorões, mas homens e mulheres de lágrimas. Irmãos, Cristo, ele é o único consolo que a nossa alma pode ter. Deus, ele é o único consolo. Tanto que o Espírito Santo, ele é chamado de o Consolador. Que beleza! Que o Espírito console os nossos corações. A gente sempre fala isso quando algum parente morre, né? Que o Espírito console a sua família. E ele consola. Ele consola quando a gente está triste, ele consola quando a gente está abatido, mas ele principalmente traz consolo quando o nosso coração está arrependido. Então, existe essa perspectiva do consolo agora, presente, pelos pecados que a gente comete, porque a gente, cara, até Jesus voltar, vai precisar se arrepender. Todos os dias. Todos os dias. E o Espírito, ele tem consolo infindável. Ele não vai te mendigar. Mendigar. Ele não vai... Esqueci a palavra, cara. Restringir consolo para você. Ele tem consolo sem medida. À medida que você se arrepende. Mas também existe uma outra perspectiva do consolo, que é um consolo futuro. Porque, ok, olhando para a nossa vida, para os nossos pecados, né, para as nossas situações, a gente sabe quando a gente erra e a gente precisa de consolo. Só que um crente que chora, ele também vai chorar pelo mundo. Ele também vai chorar quando o irmão peca. Ele também vai chorar quando o irmão erra. E
quando a gente olha para isso, quando a gente olha para a situação das coisas lá fora, e a gente vê, não tem jeito. Não tem jeito. O Lula não dá jeito, a Dilma não dá jeito, o Bolsonaro menos ainda, o Cabo Daciolo talvez, só uma piada, Marina Silva não tem como, Ciro Gomes não dá jeito. Gente, nenhum político dá jeito no mundo. Não tem como. Poderia vir o Homem-Aranha, poderia vir qualquer super-herói, o Hulk, sei lá. Cara, não dá jeito. O mundo não tem esperança visível. E a gente olha para isso, a única esperança que resta para o mundo é Jesus. Só que, como eles vão ter contato com isso? Como o mundo vai receber o consolo que ele precisa? Como que a criação vai receber o consolo que ela precisa? Nós ainda estamos aguardando a adoção completa. Romanos 8 vai dizer isso. A redenção completa. Nós estamos aguardando a glorificação do nosso corpo. Assim também como a criação geme com expectativa pela manifestação dos filhos. A criação geme pelo consolo que ela precisa receber. Porque o mundo também está gemendo, o mundo também precisa de Cristo. O mundo precisa do consolo que há no Espírito. Por isso, que quando a gente olha para isso tudo, a gente consegue se sentir consolado agora, porque a gente tem uma certeza, a certeza da bendita esperança e do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Jesus vai voltar, Jesus vai fender os céus em glória, Jesus virá e nos ares junto com ele vem o consolo. Então, quando a gente olha para isso tudo, por mais que isso cause angústia no nosso coração, a gente tem um consolo bem presente, que é a bendita esperança. Nós somos consolados hoje com os nossos pecados, pelo nosso choro, pelo nosso lamento. Mas nós temos tanta certeza de que Jesus vai voltar, que o consolo que o mundo precisa virá com ele também. Amém? Amém? Então, Jesus ele vai vir. Jesus vai colocar as coisas em ordem. Jesus vai cumprir o plano da promessa de Deus. Nós vamos ser consolados. Nós vamos ser plenamente consolados. Apocalipse 21, verso 4, diz o seguinte: Ele, Jesus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Cara, isso move o meu coração, isso enche o meu coração de esperança. Saber que Jesus ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso enche o meu coração de esperança. Mas a gente agora entendeu que o chorar é um lamentar pelo pecado. E o consolo é a alegria que vem após esse arrependimento, após esse choro, certo? A gente só consegue desfrutar de uma alegria maior se a gente entender que a gravidade do nosso pecado é a morte. Ok? Então pense na alegria que aguarda a gente. Pense na alegria que é ser consolado por Deus. Só que, como que um bem-aventurado que chora, ele precisa viver, ele deve viver, né? A gente às vezes pensa que uma pessoa que é bem-aventurado que chora é aquele que é tipo emotivo, melancólico, sempre é cabisbaixo e tudo mais. Só que para isso eu quero usar uma definição novamente do Lloyd Jones, que ele vai dizer como é o crente que chora. E isso é maravilhoso, olha só. Ele é um homem, inclusive homem e mulher, a gente vai, tá bom? Ele é um homem triste, mas não melancólico. É um homem triste, mas não se sente um miserável. É um homem sério, mas não taciturno, ou seja, de poucas palavras.
É um homem sóbrio, mas não sombrio. É um homem grave, mas que nunca se mostra frio ou distante. Então, os que são bem-aventurados, eles são sérios. São pessoas sérias, mas são pessoas que não são indiferentes. Tu já viu aquela pessoa que é séria, que é fechada, mas que tudo para ela é indiferente? Um bem-aventurado, ele não se porta assim. Um bem-aventurado, ele se importa. Ele não é indiferente, mas ele é uma pessoa séria, uma pessoa comprometida. Ele sabe a gravidade do pecado, ele sabe que é necessário lamentar e chorar pelo pecado, mas são homens e mulheres que creem no consolo do Consolador. São homens e mulheres que choram tendo um arrependimento genuíno e aguardando o coração de Deus chegar com consolo. Esse consolo, ele traz a alegria. São pessoas que seguem os passos de Jesus, mesmo nas provações, nas dificuldades, nas adversidades. São homens e mulheres que, assim como Davi, lá no Salmo 51, quando ele está ali orando ao Senhor, ele faz aquelas declarações, e uma das declarações é: renova em mim a alegria da salvação. Que isso? Eu amo Davi. Davi, ele vira: Deus, eu pequei. E aí Davi fala: cria em mim um coração puro, põe em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Renova em mim a alegria da salvação. Cara, Davi, por conta do seu pecado, tinha perdido a alegria da salvação. E é isso que acontece com a gente. Às vezes, quando a gente peca, a gente não quer nem orar. Quando a gente peca, às vezes a gente quer se esconder, costurar roupa para nós, de qualquer coisa que seja, e ficar ali intocado, e esperar aquela coisa passar, aquele sentimento ruim. Mas esse sentimento ruim, ele não deve te levar para um lugar de isolamento, mas ele deve te levar para um lugar de quebrantamento, onde o coração de Deus vai ser movido e a alegria da salvação que você perdeu, ela é renovada. Amém? Então, para a gente já finalizar, como eu busco isso? Como eu busco ser uma pessoa quebrantada? Como eu busco ser uma pessoa contrita? Como eu busco ser um homem ou uma mulher de espírito quebrantado e contrito? Não tem outro jeito. E talvez você ache isso simplista demais, mas não é. Não tem outro jeito senão pela exposição à palavra de Deus e pela oração. Cara, porque quando a gente está em contato com a palavra de Deus, a nossa vida ela é confrontada. As nossas ideias elas são confrontadas. E, sobretudo, o nosso pecado. Porque não tem como a gente ficar indiferente lendo o Sermão do Monte, por exemplo. Tá entendendo? Que aí você fala: pô, não, eu sou de boa. E aí Jesus diz o seguinte: mas se você odiar o seu irmão, você já cometeu assassinato no seu coração. Todo mundo já odiou alguém. Se isso não te confronta, meu amigo, eu não sei o que pode te confrontar. Por isso que a exposição à palavra de Deus é necessária. Nós precisamos da Bíblia para ter os nossos pecados confrontados. Nós também precisamos da comunhão para ter os nossos pecados confrontados. E nós precisamos da oração, porque é na oração onde o nosso coração vai se arrepender e buscar o Senhor. Buscar pelo arrependimento, pedir pelo arrependimento. Davi, ele era um homem que ele pedia e buscava. Nós devemos pedir e buscar sermos homens e mulheres quebrantados. Homens e mulheres que movem o coração de Deus com as nossas lágrimas. Porque, gente, sem as nossas lágrimas, nós não vamos poder provar da sobreexcelente alegria que há em Cristo Jesus. Sem as nossas lágrimas, o nosso coração não será consolado. Por isso que Cristo diz: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados.
E a gente não vai ser mais como o Mano Brown aqui nessa música, né? Ele não vai se julgar, a gente não vai mais se julgar forte como o Mano Brown. A gente entende que a gente carece de Deus. Por sermos agora pobres de espírito, nós reconhecemos que nada nós somos e que nós necessitamos de Deus. Então, que esse versículo, essa bem-aventurança, ela possa nos ajudar a sermos homens e mulheres que choram. Até porque Cristo chorou, né? Cristo, ele chorou não somente ali na morte de Lázaro, mas Cristo chorou diante de Jerusalém. Cristo, ele era um homem de lágrimas. Jeremias foi um homem de lágrimas. Paulo foi um homem de lágrimas. Nós precisamos buscar isso. Amém? Amém. Se coloque de pé, por favor.